ora você confiasse nelas. Mas em que elas podem enganá-lo? Podem tirar de você apenas coisas materiais. Se perder a confiança, então certamente elas o destruíram. A confiança é imaterial, é espiritual. Se você confiar em mim e ficar feliz com isso, então confie no mundo todo. Esses 5 bilhões de pessoas não enganaram você. Esses milhões de estrelas não enganaram você. Essas árvores e oceanos e rios não enganaram você. Apenas algumas pessoas podem ter enganado você. E por causa dessas poucas pessoas, você vai desconfiar da existência? Será uma grande perda. Você vai estar perdendo essa bela qualidade. Sou a favor de ver a confiança como uma qualidade, não como uma relação. Não a faça depender de outra pessoa, do que ela faz. Você confia nela porque ela é humana. E os seres humanos têm as suas fraquezas, suas fragilidades, suas limitações. Você confia neles, apesar de todas as suas fraquezas, todas as suas fragilidades, todas as suas limitações. Essa confiança se tornará uma rocha sólida dentro de você, o alicerce de um novo ser, de uma nova vida. E talvez, se você tiver essa base sólida, mesmo aquelas pessoas que têm enganado você podem não ser mais capazes de enganá-lo, apenas o seu próprio ser. Eu estava dormindo no trem e havia ali comigo só mais uma pessoa. Eu estava no beliche superior. No meio da noite, a pessoa se preparou para sair do trem. Era uma ótima chance, porque toda a minha bagagem estava no chão e ela viu que eu estava dormindo. Então disse aos seus servos para pegar tudo. Apenas o meu dinheiro estava num livro de bolso. Então, quando o homem tinha mandado pegar tudo, eu disse, espere. Então ele disse, você está acordado? Eu disse, eu estava acordado o tempo todo. Vocês pegaram tudo, só deixaram este livro de bolso com o meu dinheiro. Tome o dinheiro também. Sempre faça tudo por completo. Ele disse, meu Deus, ele gritou aos seus servos, tragam de volta as coisas deste homem, ele é perigoso. O chefe da estação veio correndo, junto com o maquinista e o condutor. Qual é o problema? E o homem estava morrendo de medo que eu contasse que ele estava me roubando tudo. Eu disse, não é nada. Ele achou que estava levando tudo, mas seu erro não foi completo e eu sou contra coisas incompletas. Então estava dando a ele o meu dinheiro e dizendo, leve isso também, assim o roubo está completo. Eles disseram, quer que prendamos este homem e o levemos à polícia? Eu disse, não, porque ele é um bom sujeito. Não aceitou o dinheiro e trouxe todas as minhas coisas de volta. Ele estava tão nervoso que deixou uma das malas dele comigo também. Tive que enviar a mala de volta na estação seguinte, dizendo, encontrem esse homem. Pelo menos havia um nome na mala. Então encontre-o. Ele era de fato um bom sujeito. Ficou tão nervoso. Talvez fosse a primeira vez que tentava roubar coisas. Os seres humanos são seres humanos. O que ele estava fazendo? Só pegando algumas coisas que não pertencem a mim, mas nada pertence a ninguém. Só a confiança pertence a você. As coisas não pertencem a você. Então deixe a sua confiança ser tão cósmica quanto possível. Tenha cuidado com o conhecimento. A palavra agnóstico vem da palavra gnóstico. Agnóstico significa aquele que diz, não estou certo disto nem daquilo. Quem é gnóstico? O gnóstico é aquele que sabe. Esse é o significado de gnóstico, conhecedor. O agnóstico é silencioso, porque ele não sabe o que é certo e o que é errado, o que é sim, o que é não. O gnóstico também é silencioso, porque ele experimentou uma realidade que é inexprimível. Eu sou gnóstico e gostaria que todos vocês fossem gnósticos,
chegassem a um ponto da experiência em que coisas além das palavras acontecem, em que a linguagem é deixada para trás, anos-luz para trás, em que não há possibilidade de conceituar sua experiência. Você não pode dizer, Deus existe. Você não pode dizer, Deus não existe. Você não pode nem dizer, eu não posso dizer essas coisas. Você pode ser simplesmente silêncio. E aqueles que podem compreender o silêncio vão entender a resposta. Há uma distinção muito importante entre conhecimento e saber. O conhecimento só parece saber. Ele não sabe. O saber pode não parecer saber, mas ele sabe. O conhecimento é emprestado. O saber é próprio. O conhecimento é verbal. O saber se adquire vivendo. O conhecimento são informações adquiridas aqui e ali. O saber é existencial. Você viveu aquilo que sabe. Isso chegou através da sua própria experiência. É uma experiência. Quando o saber acontece, você está livre, está liberto. O conhecimento o aprisiona ainda mais. O conhecimento prende. O saber liberta. O paradoxo é que o homem de conhecimento afirma que sabe e o homem de saber nem sequer sabe que sabe. O homem de saber é inocente. Há um tratado místico muito famoso no Ocidente, o único do Ocidente. Ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe de onde veio, mas deve ser resultado de uma experiência tremenda. O nome do tratado é A Nuvem do Não Saber. É da autoria de um homem de saber, mas ele o chama A Nuvem do Não Saber. O autor diz, quando passei a saber, esqueci todo o conhecimento desapareceu. Não é preciso conhecimento quando você sabe. Quando você não sabe, você se agarra ao conhecimento, porque só através desse conhecimento você pode fingir que sabe. Quando você sabe, pode esquecer o conhecimento. Se você não sabe, como pode se dar ao luxo de esquecer? Assim, apenas os maiores homens e mulheres de saber foram capazes de esquecer o conhecimento. Esse é o auge e tem de ser lembrado. Torne-se uma pessoa de saber. Torne-se uma nuvem de saber, que é a mesma coisa em outras palavras. Saber é quase como não saber, pois no saber não existe um sabedor. O ego não existe. Dentro do conhecimento existe uma divisão. A divisão entre o conhecido e o conhecedor. A divisão entre sujeito e objeto. No saber não existe divisão. O saber não é um divisor. Ele é unitivo. Ele une. A ciência é um tipo de conhecimento. A religião, um tipo de saber ou não saber. Por isso, seus caminhos nunca se cruzam, nunca vão se cruzar. Onde a ciência termina, a religião começa. Onde a astúcia termina, a inocência começa. Quando o conhecedor desaparece, o saber entra em cena. Na história bíblica da expulsão de Adão do paraíso, existe uma coisa que é preciso entender dentro desse contexto. A história é tão bonita que eu sempre volto a ela, com significados diferentes, com diferentes interpretações. Deus disse a Adão, você pode experimentar todos os frutos deste jardim, mas existem duas árvores. Uma é chamada a árvore da vida, a outra é chamada a árvore do conhecimento. Peço que nunca coma da árvore do conhecimento. Ele menciona duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Não diz nada sobre a árvore da vida. Simplesmente diz, não coma da árvore do conhecimento. Mas Adão era muito curioso, por isso a serpente conseguiu convencê-lo. Caso contrário, a serpente não teria conseguido ser tão persuasiva, não teria tido êxito. No fundo, Adão deve ter ficado curioso com relação à árvore, como toda criança é, e Adão foi o primeiro filho, e Deus foi o primeiro pai.
Adão foi persuadido a comer da árvore do conhecimento. Ele comeu e tornou-se um conhecedor. No mesmo instante sentiu-se envergonhado, se sentiu nu. Até então ele era inocente. A inocência era primordial, absoluta e incondicional. Ele não estava ciente de que estava nu. Na verdade, não estava ciente nem mesmo de que existia. O ego entrou em cena. Do fruto da árvore do conhecimento, o ego foi criado. Adão ficou alerta. Começou a julgar se ele era bonito ou não, se era bom ficar nu ou não. Ele se tornou consciente do próprio corpo. Pela primeira vez, ele se tornou autoconsciente. Até então, não tinha sido autoconsciente. Não que ele não estivesse consciente, ele estava, mas não havia nenhum eu. A consciência era pura, desobstruída. A consciência era apenas luz pura. Mas, de repente, o ego surgiu como um pilar no meio da consciência, um pilar escuro, um dos pilares da escuridão. E a história diz que Adão foi expulso. Na verdade, Deus não precisou expulsá-lo. Adão expulsou a si mesmo ao comer o fruto da árvore do conhecimento. O conhecimento é a expulsão. No momento em que você se torna consciente do seu ego, você é expulso da beleza, da bênção, do prazer, da alegria que a vida tem para lhe oferecer. Ora, o que aconteceu com a outra árvore, a árvore da vida? Nada dizem sobre ela. Minha própria interpretação é que se Adão tivesse comido primeiro da árvore da vida e depois da árvore do conhecimento, não teria ocorrido nenhuma expulsão. Se o conhecimento tivesse vindo através da vida, se o conhecimento tivesse vindo através da experiência, não teria ocorrido nenhuma expulsão. O conhecimento de Adão era falso. Ele não veio através de sua própria experiência. Foi uma apropriação. Era imaturo, daí a expulsão. Era emprestado, não era dele. Quando o conhecimento vem através da experiência, ele liberta. Ele torna você mais feliz, mais fascinado com a existência. Se Adão tivesse comido primeiro o fruto da árvore da vida e depois o fruto da árvore do conhecimento, não teria ocorrido nenhuma expulsão do jardim do Éden. Adão inverteu o processo. Comeu da árvore do conhecimento primeiro. E depois que come da árvore do conhecimento, você começa a perder a vida. E então você não pode comer da árvore da vida, por isso a expulsão é autoimposta. Lembre-se, o conhecimento pode vir de duas formas. Você pode pegá-lo dos outros, dos livros, das pessoas, da sociedade e reivindicá-lo como seu. Mas aí você é expulso do jardim do Éden. E lembre-se de que a expulsão é autoimposta. Ninguém está expulsando você. Sua própria abordagem ao conhecimento, que é muito errada, torna-se uma barreira. Mas o conhecimento pode ser alcançado de outra maneira, isto é, através da experiência, através da vida. Coma o fruto da árvore da vida primeiro, e desse modo o conhecimento vem silenciosamente. Sem sequer um sussurro, ele surge em sua alma. Há uma outra parábola bíblica em que Deus, quando criou o mundo, pediu a Adão para dar nome às coisas. Ele trouxe o leão e perguntou a Adão: "Que nome você dá a este animal?" Depois trouxe o elefante e perguntou: "Que nome você dá a este animal?" E Adão deu nome a todas as coisas. Desde então o ser humano tem feito o mesmo. Todo o seu conhecimento nada mais é que colocar rótulos, dar nomes. Se você pergunta a alguém: "Você conhece esta flor?" E essa pessoa diz: "Sim, sei que é uma rosa." O que é que ela sabe? Apenas o nome. O que mais você sabe? Por saber o nome rosa, você conhece a rosa? Ao conhecer a palavra Deus, você conhece Deus? Ao saber o nome amor, você conhece o amor? Essa parábola também é linda.
Adão foi muito tolo. Ele deveria ter dito: mas como eu posso dar nomes? Não conheço essas coisas. Mas ele deu nomes: elefante, rosa, leão, tigre, e desde então, isso é o que o ser humano tem feito ao longo dos séculos, apenas nomear as coisas. Se você sabe o nome da pessoa, acha que conhece a pessoa. Então, quando você apresenta as pessoas umas às outras, você simplesmente diz o nome delas, ou o país de onde são, a raça. Mas o que você está fazendo? A pessoa é conhecida dessa maneira? A pessoa é vasta, imensa. Como você pode rotular e conhecer a pessoa pelo rótulo? Mas dar nomes causa uma falsa impressão, como se você conhecesse a pessoa. Um casal que tinha acabado de construir uma casa mal tinha se mudado quando os vizinhos vieram conhecê-la. É claro que a conversa foi sobre a casa nova. É muito bonita, comentou um dos vizinhos, mas não vejo por que vocês a chamam de bangalô. Bem, explicou o proprietário, nós apenas não sabíamos como chamá-la. Como também não sabemos como é um bangalô, resolvemos chamá-la assim. É preciso chamá-la de alguma coisa. É preciso usar palavras. Então continuamos rotulando as coisas e depois achamos que as conhecemos. O que exatamente você sabe? Se descartar os nomes que se acumularam na sua mente, o que vai restar? Nada. E esse nada tem que ser constatado, porque, a menos que reconheça esse nada, você nunca vai avançar na direção certa. A direção certa é o saber, não o conhecimento. Viver sem crença é uma grande ousadia. A primeira coisa que você tem que aprender é que tudo o que sabe não é um saber real. Não é o seu saber, portanto não é de verdade. Coloque isso de lado. É tudo lixo, para que então possa saber. Você está olhando através dos olhos de outras pessoas. Como pode enxergar alguma coisa? Você não pode ver através dos meus olhos. Isso é impossível. Você precisa ter os seus próprios olhos para ver. E isso vale não só para os seus olhos exteriores, mas também para os seus olhos interiores. Purifique-se de todas as informações e conhecimentos emprestados. Livre-se desse fardo e a sua própria natureza vai vir à tona, e um tipo totalmente novo de sabedoria acontece. Uma grande clareza e visão das coisas, dos problemas, da vida. A vida é um mistério. Quanto mais você a entende, mais misteriosa ela fica. Quanto mais você sabe, menos você sente que sabe. Quanto mais você se torna consciente das profundezas infinitas, mais impossível fica dizer alguma coisa sobre isso. Daí o silêncio. Uma pessoa que sabe vive em tamanho assombro, com tamanha admiração infinita, que até mesmo a respiração para. Diante do mistério da vida, a pessoa se perde completamente. Mas existem problemas, e o primeiro problema com o mistério da vida é que há sempre a possibilidade de fraudes, pessoas que podem enganar, pessoas que podem ludibriar. No mundo da ciência isso não é possível. A ciência caminha num terreno plano, com infinita cautela. É lógica, racional. Se você disser algo sem sentido, é pego no ato, porque tudo o que você diz pode ser verificado. A ciência é objetiva e qualquer afirmação, qualquer declaração pode ser verificada em experimentos de laboratório. Com a religião tudo é interior, subjetivo, misterioso e o caminho não é plano. É uma trilha montanhosa. Há muitos altos e baixos e o caminho é como uma espiral. Várias e várias vezes você chega ao mesmo lugar, talvez só um pouco mais alto. E nada do que você diz pode ser verificado. Não existe um critério de verificação. Porque é algo interior, nenhum experimento pode provar ou refutar. Como é misterioso,
Nenhuma argumentação lógica pode concluir isto ou aquilo. É por isso que a ciência é uma só, mas existem quase 3.000 religiões no mundo. Você não pode provar que uma religião é falsa, nem pode provar que outra religião seja verdadeira ou autêntica. Isso não é possível, porque nenhum teste empírico é possível. Um Buda diria que não existe nenhum eu interior. Como provar ou como refutar isso? Se alguém diz, eu vi Deus, e isso parecer sincero, o que fazer? A pessoa pode estar iludida, pode ser louca, ela pode ter visto uma alucinação, ou pode de fato ter visto a realidade da existência. Mas como provar ou refutar isso? A pessoa não pode partilhar a sua experiência com ninguém. Ela é interior. Não é como um objeto que você possa colocar no meio da sala para todo mundo ver e todo mundo possa fazer experimentos com ele e dissecá-lo. Você tem que encarar com fé. Essa pessoa pode parecer absolutamente sincera e pode estar iludida. Ela pode não estar enganando você, tentando ludibriar você, ou pode estar ela mesma enganada. Pode ser uma pessoa muito sincera, mas ter visto Deus num sonho e pensar que é real. Às vezes os sonhos têm uma qualidade tal que parecem mais reais do que a própria realidade. Então os sonhos parecem visões. Ela ouviu a voz de Deus e está tão certa dessa voz, tão emocionada. Mas o que fazer? Como provar que a pessoa não enlouqueceu, que não projetou sua própria mente e ideias? Não há como. Se existe uma pessoa verdadeiramente religiosa, existem 99 outras ao redor dela. Algumas são iludidas, gente simples, de bom coração, que não quer fazer mal a ninguém, mas ainda assim faz. Também existem trapaceiros, ladrões, mentirosos, gente esperta, astuta, que está praticando o mal conscientemente, mas acha que o mal compensa. Não existe negócio melhor neste mundo do que a religião. Você pode prometer e não precisa entregar as mercadorias, porque as mercadorias são invisíveis. Quando as coisas são invisíveis, você pode passar a vida vendendo, prometendo. Não há necessidade de entregar as mercadorias porque, em primeiro lugar, elas são invisíveis, porque ninguém nunca pode detectá-las. Por isso não há negócio melhor do que a religião, porque os bens são invisíveis. Tenho visto muitas pessoas que estão sendo enganadas e muitas pessoas enganando. E a coisa é tão sutil que nada pode ser dito, nem contra nem a favor. Isso pode continuar porque todo o fenômeno é invisível. O que fazer? Como julgar? Como decidir? A religião é sempre perigosa. É perigosa porque o próprio terreno é misterioso, irracional. Vende-se qualquer coisa e não há nenhuma maneira exterior de julgá-la. E há pessoas com mente ingênua sempre prontas a acreditar em algo porque precisam de uma muleta. Sem crença, elas sentem falta de um porto seguro, sentem-se à deriva, precisam de alguém em quem acreditar, precisam de um lugar aonde ir e sentir-se ancoradas e enraizadas. A crença é uma necessidade profunda nas pessoas. Por que uma necessidade profunda? Porque sem crença você se sente um caos. Sem crença você não sabe por que existe. Sem crença você não consegue ver nenhum significado na vida. Parece não existir nenhum significado. Você se sente um mero acaso, sem nenhuma razão para estar aqui. Sem crença surge a pergunta: por que você é como é? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? E não há uma resposta única. Sem crença não há resposta. A pessoa se sente simplesmente sem sentido, ou seja, um acidente na existência, nem um pouco necessária, não indispensável. Você vai morrer e ninguém vai se incomodar com isso. Todos vão continuar.
Você sente que algo está faltando, um contato com a realidade, uma certa crença. Isso é porque existem religiões para fornecer as crenças, porque as pessoas precisam delas. Uma pessoa sem crença tem que ser muito, mas muito corajosa. Viver sem crença é viver no desconhecido. Viver sem crença é uma grande ousadia. As pessoas comuns não conseguem aguentar isso. Com ousadia demais, a angústia vem, a ansiedade se instala. E isso tem que ser observado. Para mim, uma pessoa realmente religiosa é alguém sem crença. Confiança ela tem, mas não tem crença. E existe uma grande diferença entre as duas coisas. A crença é intelectual. Você precisa dela, é por isso que você tem. Ela existe porque você não pode viver sem crença. A crença lhe dá um suporte para viver. Dá a você um certo significado, por mais falso que seja. Dá a você um determinado projeto de vida, como avançar, para onde avançar. Você está na estrada, não perdido na floresta. A crença lhe dá uma mercadoria. Existem outros crentes como você. Você se torna parte da multidão. Então você não precisa pensar em seu próprio país. Então você não é mais responsável pelo seu próprio ser e pelo que você está fazendo. Agora você pode jogar a responsabilidade na multidão. Um indivíduo hindu nunca é tão ruim quanto uma multidão hindu. Um indivíduo muçulmano nunca é tão ruim quanto uma multidão muçulmana. O que acontece? Os indivíduos não são ruins, as multidões são simplesmente loucas, porque numa multidão ninguém se sente responsável. Numa multidão, você pode cometer assassinatos num piscar de olhos, porque sabe que a multidão é que está agindo e você é apenas uma onda dentro dela. Você não é o fator decisivo, por isso não é responsável. O indivíduo sozinho sente uma responsabilidade. Você vai se sentir culpado se cometer algo nocivo. De acordo com a minha observação, o pecado existe nas multidões. Nenhum indivíduo é pecador. E indivíduos, mesmo que tenham cometido algum erro, podem se redimir com muita facilidade. Mas para multidões isso é impossível, porque as multidões não têm alma, não têm centros. A quem recorrer? Por tudo o que acontece neste mundo, o demônio, as forças do mal, a multidão, na verdade, é responsável. As nações são o demônio, as comunidades religiosas são as forças do mal. A crença faz parte de uma multidão maior do que você, e há uma sensação de euforia quando você faz parte de algo maior, de uma nação, Índia ou Estados Unidos ou Inglaterra. Então você não é apenas um minúsculo ser humano. Uma grande energia vem até você e você se sente eufórico. A euforia é sentida. É por isso que sempre que o país está em guerra, as pessoas se sentem eufóricas, em êxtase. De repente, a vida delas cria significado. Elas existem para o país, para a religião, para a civilização. Agora têm um objetivo a ser alcançado e um tesouro a ser protegido. Agora já não são pessoas comuns. Elas têm uma missão maior. A crença é a ponte entre o indivíduo e a multidão. A confiança é totalmente diferente. A confiança não é um conceito intelectual. A confiança é uma qualidade do coração, não da cabeça. A crença é uma ponte entre o indivíduo e a multidão, e a confiança é uma ponte entre o individual e o cosmos. A confiança é sempre em Deus. E quando digo Deus, não quero dizer qualquer crença em Deus. Quando digo Deus, eu simplesmente me refiro ao todo. A confiança é um profundo entendimento de que você é apenas uma parte, uma nota numa grande sinfonia, apenas uma pequena onda no oceano. Confiança significa que você tem que seguir o todo, fluir com o todo, estar de acordo com o todo. Confiança significa
Eu não estou aqui como um inimigo. Eu não estou aqui para lutar. Estou aqui para desfrutar da oportunidade que a mim foi dada. Estou aqui para ser grato e celebrar. A confiança não é numa doutrina. Você não precisa ser hindu, não precisa ser muçulmano, não precisa ser jainista ou sikh. A confiança é um compromisso entre o indivíduo e o todo. A confiança faz de você uma pessoa religiosa, não hindu, não muçulmano, não cristão, mas simplesmente religiosa. A confiança não tem nome. A crença faz de você um hindu, um muçulmano, um cristão. A crença tem nomes, milhões de nomes. Existem milhares de crenças, você pode escolher. A confiança tem apenas uma qualidade, a qualidade de se render ao todo, a qualidade de se mover de acordo com o todo, a qualidade de não forçar o todo a segui-lo, mas simplesmente mover-se com ele. A confiança é uma transformação. A confiança não é em palavras, em escrituras. A confiança é em relação à vida, a própria energia que move o todo. Você confia nela e flui com ela. Se ela o leva para baixo no turbilhão, você vai para baixo no turbilhão. Se o leva para fora do turbilhão, você vai para fora. Você a acompanha. Você não tem uma opinião própria sobre isso. Se ela faz você ficar triste, você fica triste. Se o faz ficar feliz, você fica feliz. Você apenas se move com ela, sem mente própria, e de repente percebe que chegou a um ponto em que a bem-aventurança vai ser eterna. Em sua tristeza você também será feliz, porque ela não tem nada a ver com você. O todo é que a faz dessa maneira e você está se movendo com ele. Felicidade, ok. Tristeza, ok. Você simplesmente está ok. Tudo é aprovado. Isso é o que um homem religioso é. Ele não tem mente própria. A crença tem uma mente própria muito forte. E quando está muito cheio de crenças, você pode imaginar coisas, pode ver coisas que não existem e deixar de ver coisas que existem. A mente que está cheia de crenças é uma mente que pode projetar qualquer coisa de acordo com essas crenças. Se você vir coisas, lembre-se sempre disso. As pessoas me procuram. Se alguém acredita em Krishna e medita, Krishna começa a aparecer para essa pessoa. Visões. Mas Cristo nunca aparece. Um cristão começa a fazer meditação, então Krishna nunca o perturba em sua meditação. Somente Cristo aparece. Para um muçulmano, nem Krishna nem Cristo aparecem, e Maomé não pode aparecer porque os muçulmanos não têm imagens de Maomé. Eles não sabem como era a aparência de Maomé, então não podem projetar. Tudo em que você acredita, você projeta. A crença é uma projeção. É como um projetor numa sala de cinema. Você vê algo na tela que não está lá. O projetor está escondido atrás, mas você nunca olha para o projetor, você olha para a tela. O projetor está na parte de trás e tudo está acontecendo ali, mas você olha para a tela. O jogo inteiro está acontecendo em sua mente, e uma mente cheia de crenças sempre continua projetando coisas no mundo, vê coisas que não estão lá. Esse é o problema. A mente que acredita é sempre vulnerável e sempre cria oportunidades para ser explorada por trapaceiros. E trapaceiros existem em todo lugar. O caminho todo é cheio de ladrões, porque não existe nenhum mapa. Mover-se para a religião é mover-se para o desconhecido, para o não mapeado. Ladrões podem florescer ali muito facilmente, podem esperar por você, e eles estão esperando. E às vezes, mesmo que a pessoa não esteja enganando você, você quer ser enganado, então vai ser enganado. Ninguém pode enganá-lo se, no fundo, você não estiver pronto para ser enganado.
Apenas alguns dias atrás, um homem veio a mim e disse: um Baba me enganou, e ele é um grande yogi. Eu perguntei a ele: o que ele fez? O homem disse: ele pode transformar qualquer material em ouro. Ele me mostrou e eu vi acontecer diante dos meus próprios olhos. Então ele disse que eu deveria trazer todo o meu ouro e ele faria com que aparecesse 10 vezes mais. Então eu juntei todas as minhas joias e ele simplesmente fugiu com elas. Ele me enganou. Todo mundo vai achar que esse Baba enganou o homem, mas eu disse a ele: foi sua ganância que o enganou. Não jogue a responsabilidade em ninguém. Você é simplesmente tolo. A ganância é tola. Você queria que suas joias fossem multiplicadas por 10. Essa mente enganou você. E a outra pessoa só aproveitou a oportunidade. Ela é apenas inteligente. Isso é tudo. Você é o verdadeiro problema. Se ele não o tivesse enganado, outra pessoa teria feito isso. Então, a questão não é quem engana você. De acordo com a minha observação, se alguém o engana, isso mostra uma certa propensão em você para ser enganado. Se alguém pode mentir para você, isso significa que você tem uma certa afinidade com a mentira. Um homem de verdade não pode ser enganado. Um homem que vive na verdade não pode se tornar vítima de mentirosos. Apenas um mentiroso pode ser enganado por outro mentiroso. Caso contrário, não há nenhuma possibilidade. Existem milhões de pessoas prontas para serem enganadas, que estão simplesmente à espera de alguém para vir enganá-las por causa de suas crenças, por causa de seus desejos viciosos, devido à sua ganância. E lembre-se bem de que ganância é ganância. Se ela existe no mundo material ou no espiritual, não faz diferença. A qualidade continua sendo a mesma. Você gostaria de encontrar alguém que fizesse o seu ouro se multiplicar por 10. Isso é ganância. Então alguém diz: eu vou fazer de você uma pessoa iluminada, e você concorda na hora. Isso também é ganância. E eu digo a você: é possível multiplicar 10 vezes mais o seu ouro de forma muito fácil, mas é quase impossível fazer de alguém uma pessoa iluminada. Porque isso não é um jogo. O caminho é árduo. Na verdade, ninguém nunca faz de você uma pessoa iluminada. Você se torna iluminado. O outro pode ser, no máximo, um agente catalisador, nada mais. Mas, na verdade, tudo acontece dentro de você. A presença do outro pode ajudar. Isso é tudo. E se você é de fato sincero, nem mesmo isso é necessário. Se você é sincero, aqueles que podem ajudar vão procurá-lo. Se você não é sincero, você vai procurar aqueles que podem prejudicá-lo. Essa é a diferença. Quando um discípulo busca um mestre, quase sempre acontece algo errado. Quando um mestre procura um discípulo, só então algo autêntico acontece. Como você poderia encontrar um mestre? Qualquer coisa em que você possa pensar estará na sua mente, e você é completamente ignorante, é um sonâmbulo. Você vai procurar alguém de acordo com você. Você será o critério. Então vai procurar alguém que faça um milagre. Você pode procurar Satya Sai Baba, porque isso vai ser uma profunda realização da sua ganância. Você vai dizer: eis aqui o homem. Se ele pode produzir coisas do nada, pode fazer qualquer coisa. Agora sua ganância é instigada. Uma profunda afinidade acontece no mesmo instante. É por isso que você vê milhares de pessoas ao redor de Satya Sai Baba. Se for um Buda, você não vai ver uma multidão lá, porque não existe nenhuma afinidade. Satya Sai Baba tem um apelo profundo dentro de você. Sua ganância é provocada. Agora você sabe que este é o homem certo. Mas você está errado. Como pode concluir quem é o homem certo? Você cria seus charlatães. Você dá oportunidade a eles.
Você segue ilusionistas, não mestres. Se você quer mesmo encontrar um mestre, abandone a ganância e as crenças. Apresente-se a um mestre com a mente completamente nua, sem crenças. Como se você fosse uma árvore no outono, sem folhas, nu, estendendo-se na direção do céu. Vá e procure um mestre com a mente nua, sem folhas, sem crenças. Só então eu digo, você será capaz de ver sem projeção. Só então algo vai penetrar em sua vida a partir de cima. Aí ninguém poderá enganá-lo. Portanto, não se incomode com os enganadores nem os condene. Eles atendem a uma necessidade. Como você precisa deles, eles existem. Nada existe sem uma causa. As pessoas estão à sua volta porque você precisa delas. Existem trombadinhas, existem ladrões, existem exploradores, existem charlatães, porque você precisa deles. Você não irá a lugar nenhum se todos eles desaparecerem. Você seria simplesmente incapaz de viver a sua vida se eles não existissem. Certa vez, um sannyasi perguntou: Osho, no passado você costumava falar sobre o belo caminho da confiança, do amor, o caminho do coração. Agora sua ênfase parece estar mais na razão, no questionamento, no ceticismo, na inteligência. O seu trabalho mudou ou está numa nova fase? Não é uma nova fase. É apenas o outro lado do primeiro. Eu estava ensinando sobre a confiança, porque você estava vindo de um mundo que não sabe nada sobre confiança. Você estava vindo de um mundo que treinou você intelectualmente e tentou negar a existência do seu próprio coração, negar que o sentimento é também uma forma de saber. Eu estava ensinando sobre a confiança, para que eu pudesse abrir a nova porta do coração. Sem abrir a porta do coração, eu não posso dizer a você, duvide, seja cético, porque eu estaria colocando você num caminho perigoso, que não leva a nada. É um pouco complexo, mas tente entender. Uma pessoa que não sabe nada sobre sentimento, nada sobre confiança, que nunca experimentou nada como o amor, seu coração nunca bateu de alegria, nunca dançou de alegria na presença de alguém, essa pessoa pode continuar duvidando, mas não vai encontrar a resposta, porque sua dúvida será muito superficial. Ela não vai confiar em sua própria dúvida. Sua investigação será só mais ou menos. Ela não vai confiar em sua própria busca, não saberá nada da confiança. Sua busca vai precisar de confiança porque você vai estar seguindo rumo ao desconhecido. Ela vai exigir uma enorme confiança e coragem, porque você está se afastando do convencional e do tradicional. Você estará se afastando da multidão. Você estará seguindo para o mar aberto e não sabe nem se a outra margem existe. Eu não poderia enviar você nessa busca sem prepará-lo para ter confiança. Vai parecer contraditório, mas o que eu posso fazer? A vida é assim. Só uma pessoa de grande confiança é capaz de ter uma grande dúvida. Uma pessoa de pouca confiança só pode duvidar um pouco. Uma pessoa de nenhuma confiança só pode fingir que duvida. Não pode duvidar. A profundidade vem através da confiança. E é um risco. Antes de eu enviar você para o mar desconhecido, tenho de prepará-lo para essa imensa viagem que você terá que fazer sozinho. Mas eu posso levá-lo até o barco. Isso é o que eu estava tentando lhe ensinar sobre a beleza da confiança, o êxtase do caminho do coração, para que, quando for para o mar aberto da realidade, você tenha coragem suficiente para seguir em frente. Aconteça o que acontecer, você terá confiança suficiente em si mesmo. Veja só, se você confia em mim, como pode confiar em mim se não confia em si mesmo? É impossível. Se você duvida de si mesmo,
Como pode confiar em mim? É você quem vai confiar em mim, e você não confia em si mesmo. Como pode confiar na sua confiança? É absolutamente necessário que o coração esteja aberto para que o intelecto possa ser transformado em inteligência. Essa é a diferença entre intelecto e inteligência. A inteligência é o intelecto em sintonia com o coração. O coração sabe confiar. O intelecto sabe buscar e investigar. Há uma antiga história no Oriente. 2 mendigos costumavam viver nos arredores de uma aldeia. Um era cego e o outro não tinha pernas. Um dia, a floresta perto da aldeia onde os mendigos moravam pegou fogo. Eles eram concorrentes, é claro, na mesma profissão, pedindo esmola para as mesmas pessoas e estavam sempre brigando. Eram inimigos, não amigos. Pessoas da mesma profissão não podem ser amigas. É muito difícil porque é uma questão de concorrência, de ter clientes. Você tem que tirar o cliente de alguém. Os mendigos dividiam os clientes. Lembre-se que este homem é meu. Você não pode incomodá-lo. Você não sabe a que mendigo você pertence, mas algum mendigo da rua possui você. Ele pode ter lutado e vencido a batalha, e agora ele ganhou a sua posse. Então, quando a floresta estava em chamas, esses 2 mendigos pensaram por um instante. Eram inimigos, nem mesmo se falavam, mas era uma emergência. O cego disse ao aleijado: "Agora a única maneira de escapar é você se sentar sobre meus ombros. Use as minhas pernas e eu vou usar os seus olhos. Essa é a única maneira de nos salvarmos." Eles entenderam no ato. Não houve problema algum. O homem sem pernas não podia correr. Era impossível que atravessasse a floresta. Estava tudo em chamas. Ele conseguia se deslocar um pouco, mas isso não ajudava em nada. Era preciso encontrar uma saída, e uma saída muito rápida. O cego também estava certo de que não conseguiria fugir. Ele não sabia onde estava o fogo, onde estava a estrada e onde havia árvores que estavam em chamas e onde não havia. Cego, ele iria se perder. Mas ambos eram inteligentes. Deixaram a inimizade de lado, ficaram amigos e se salvaram. Essa é uma fábula do Oriente, e é sobre o intelecto e o coração. Não tem nada a ver com mendigos, ela tem a ver com você. Não tem nada a ver com uma floresta em chamas, tem a ver com você, porque você está no fogo. A todo instante você está queimando, sofrendo, na tristeza, na angústia. Sozinho, o seu intelecto é cego. Ele tem pernas, pode correr rápido, pode se mover mais rápido, mas como ele é cego, não pode escolher o caminho certo por si. E ele está fadado a viver sempre tropeçando, caindo, se machucando e sentindo que a vida não tem sentido. Isso é o que os intelectuais de todo o mundo estão dizendo. A vida não tem sentido. A vida lhes parece sem sentido porque o intelecto cego está tentando ver a luz. Isso é impossível. Há um coração dentro de você que vê, que sente, mas ele não tem pernas, não pode correr. Ele permanece onde está, batendo, esperando. Um dia o intelecto irá entender e será capaz de usar os olhos do coração. Quando eu digo confiança, estou me referindo aos olhos do coração. E quando eu digo dúvida, me refiro às pernas do seu intelecto. Os 2 juntos podem sair do fogo, não há nenhum problema nisso. Mas lembre-se, o intelecto tem que aceitar o coração sobre os ombros. Tem que ser assim. O coração não tem pernas, apenas olhos, e o intelecto tem de ouvir o coração e seguir suas instruções. Nas mãos do coração, o intelecto torna-se inteligente. É uma transformação total de energia. A pessoa não se torna intelectual, ela simplesmente se torna sábia. A sabedoria vem através do encontro entre o coração e o intelecto.
E depois que você aprendeu a arte de como criar uma sincronicidade entre os seus batimentos cardíacos e o funcionamento do seu intelecto, você tem todo o segredo nas mãos, a chave mestra para abrir todos os mistérios. Eu escolhi a confiança como o primeiro passo. E depois que você sente o gosto da confiança, a dúvida fica impotente. A dúvida não pode destruir a sua confiança. A dúvida vai destruir suas crenças. Elas precisam ser destruídas. A dúvida vai destruir tudo o que não é autêntico, que tem de ser destruído. O que a dúvida não pode destruir é a confiança. Quando a dúvida fica cara a cara com a confiança autêntica, então ela aceita a confiança, seus olhos, a sua maneira de sentir, como algo maior do que ela mesma. É tão claro, não há nenhuma outra possibilidade. Sua dúvida se curva diante da sua confiança e uma amizade acontece em você. Seu coração é o mesmo, seu intelecto se torna o servo. E é isso que eu quero dizer com inteligência. Inseguro e não assegurado. Todo mundo está em busca de segurança, proteção, algo seguro. Como evitar a morte? Como prolongar a vida um pouco mais? Como ficar aqui um pouco mais? Como não morrer? Como escapar da morte? A morte predomina. Por isso o dinheiro se torna tão importante. Lembre-se, a importância que você dá ao dinheiro é a importância que dá à morte, porque o dinheiro lhe confere uma falsa sensação de segurança, de que você tem dinheiro, de que tem médicos, de que tem remédios, saldo bancário, seguro de vida, amigos, uma boa casa, de que se houver algum problema você estará protegido. Assim, a pessoa fica obcecada com o dinheiro, ter mais e mais dinheiro, criar grandes muralhas da China de dinheiro em torno de você. Assim a morte não pode ultrapassar. Mas nada pode evitar a morte. O seu esforço para evitá-la simplesmente destrói uma oportunidade que poderia ter sido uma grande experiência, que poderia ter florescido em amor. Existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo: as que são voltadas para a morte e as que são voltadas para o amor. Há um incêndio na cozinha. Enquanto Tokai visitava um certo templo, um incêndio começou sob o chão da cozinha. Um monge correu para o quarto de Tokai gritando: "Um incêndio, mestre, um incêndio!" "Oh!" exclamou Tokai, sentando-se. "Onde?" "Onde?" exclamou o monge. "Ora, sob o chão da cozinha." "Levante-se, mestre, agora mesmo." "Na cozinha, hein?" disse o mestre sonolento. "Bem, então quando chegar ao corredor, volte e me avise." Tokai estava roncando novamente num instante. Toda a ignorância da mente consiste em não ficar no presente. A mente está sempre em movimento, indo para o futuro ou para o passado. A mente nunca está no aqui e agora. Ela não pode estar. A própria natureza da mente é tal que ela não pode ficar no presente, porque a mente tem que pensar e, no presente momento, não existe a possibilidade de pensar. Você tem que ver, você tem que ouvir, você tem que estar presente, mas você não pode pensar. O momento presente é tão estreito que não há espaço para pensar. Você pode estar, mas os pensamentos não podem. Como pode pensar? Se você pensar, isso significa que já é passado, o momento passou. Ou você pode pensar se o momento não chegou ainda, se estiver no futuro. Para pensar, é preciso espaço, porque o pensamento é como uma caminhada, um passeio da mente, uma viagem. É preciso espaço. Você pode ir para o futuro, você pode ir para o passado, mas como pode ir para o presente? O presente está muito perto,
Na verdade, não está nem perto. O presente é você. Passado e futuro são partes do tempo. O presente é você. Não faz parte do tempo. Não é um tempo. Não é de modo algum uma parte do tempo. Não pertence ao tempo. O presente é você. O passado e o futuro estão fora de você. A mente não pode existir no presente. Se você conseguir estar aqui, 100% presente, a mente desaparecerá. A mente pode desejar, pode sonhar 1001 pensamentos. Ela pode ir até o fim do mundo, pode ir para o princípio do mundo, mas não pode ficar no aqui e agora. Isso é impossível para ela. Toda a ignorância consiste em não saber disso. E por isso você se preocupa com o passado, com o que não existe mais. É uma total estupidez. Você não pode fazer nada quanto ao passado. Como pode fazer alguma coisa sobre um passado que não existe mais? Nada pode ser feito. Já passou. Mas você se preocupa com isso, e se preocupando com isso, você se desgasta. Ou você pensa no futuro e sonha e deseja. Alguma vez já observou? O futuro nunca chega. Ele não pode chegar. O que chega é sempre o presente. E o presente é absolutamente diferente dos seus desejos, dos seus sonhos. É por isso que tudo o que você deseja e sonha e imagina e planeja e se preocupa nunca acontece. Mas desgasta você. Você continua se deteriorando. Você continua morrendo. Suas energias continuam vagando pelo deserto, sem atingir um objetivo, apenas dissipando-se, e então a morte bate à sua porta. E lembre-se, a morte nunca bate no passado e a morte nunca bate no futuro. A morte bate no presente. Você não pode dizer à morte, venha amanhã. A morte bate no presente. A vida também bate no presente. Deus também bate no presente. Tudo o que existe sempre bate no presente, e tudo o que não existe sempre faz parte do passado ou do futuro. Sua mente é uma entidade falsa, porque nunca bate no presente. Que esse seja o critério da realidade. Tudo o que existe está sempre aqui e agora. Tudo o que não existe nunca faz parte do presente. Largue tudo que jamais bate no agora. E se você se mover no agora, uma nova dimensão se abre, a dimensão da eternidade. Passado e futuro seguem numa linha horizontal, assim como A se move para B, B para C, C para D, numa linha. A eternidade se move na vertical. A se move mais profundamente em A, mais para cima em A, não se move para B. A continua se movendo mais profundamente e para cima, em ambos os sentidos. É vertical. O momento presente se move na vertical. O tempo se move na horizontal. O tempo e o presente nunca se encontram. E você é o presente. Todo o seu ser se move verticalmente. A profundidade está aberta, a altura está aberta, mas você está se movendo horizontalmente com a mente. É isso que o impede de encontrar Deus. As pessoas me procuram e perguntam como encontrar Deus, como vê-lo, como percebê-lo. Isso não é o mais importante. A questão é, como você pode estar deixando de encontrá-lo? Porque ele está aqui e agora, batendo à sua porta. Não pode ser de outra forma. Se ele é real, ele tem que estar aqui e agora. Apenas a irrealidade não está aqui e agora. Ele já está à sua porta, mas você não está presente. Você nunca está em casa. Você continua vagando em milhões de mundos, mas você nunca está em casa. Lá você nunca é encontrado e Deus vai ao seu encontro lá. A realidade rodeia você lá, mas nunca o encontra lá.
A verdadeira questão não é como você deveria encontrar Deus. A verdadeira questão é que você deveria estar em casa para que, quando Deus batesse, Ele encontrasse você lá. Não é uma questão de você encontrá-lo, é uma questão de Ele encontrar você. Portanto, é uma meditação real. Um homem de entendimento não se preocupa com Deus ou com esse tipo de assunto, porque ele não é um filósofo. Ele simplesmente busca uma maneira de ficar em casa, de parar de se preocupar e de pensar no futuro e no passado, de ficar no aqui e agora, de não se afastar deste momento. Quando você fica neste momento, a porta se abre. Este momento é a porta. Agora, tente analisar esta parábola comigo. Enquanto Tokai visitava um determinado templo, um incêndio começou sob o chão da cozinha. Um monge correu para o quarto de Tokai gritando: "Um incêndio, mestre, um incêndio!" "Oh!" exclamou Tokai, sentando-se. "Onde?" "Onde?" exclamou o monge. "Ora, sob o chão da cozinha." "Levante-se, mestre, agora mesmo." "Na cozinha, hein?" disse o mestre sonolento. "Bem, então, quando chegar no corredor, volte e me avise." Tokai estava roncando novamente num instante. Tokai era um grande mestre zen, iluminado, que vivia em total consciência. E sempre que vive em total consciência, você vive de momento a momento. Você não pode planejar, nem o momento seguinte você pode planejar, porque quem pode saber? O momento seguinte talvez nunca chegue. E como você pode planejar de antemão se não sabe que situação ocorrerá no momento seguinte? Se planeja demais, você o deixa passar, perde o frescor do momento. A vida é um fluxo, nada permanece igual, tudo se move. Heráclito disse que você não pode atravessar 2 vezes o mesmo rio, então como pode planejar? No momento em que está pisando pela 2ª vez no rio, tanta água já correu, ele já não é o mesmo rio. O planejamento só seria possível se o passado se repetisse. Mas o passado nunca se repete. A repetição nunca acontece. Mesmo quando vê algo se repetindo, é só porque você não pode ver o todo. Heráclito diz também que a cada dia há um novo sol. Claro que você vai dizer que é o mesmo sol, mas não pode ser o mesmo. Não há nenhuma possibilidade de ser o mesmo. Muita coisa mudou. O céu inteiro é diferente. Todo o padrão de estrelas é diferente. O próprio sol ficou mais velho. Agora os cientistas dizem que, daqui 4 bilhões de anos, o sol vai morrer. Sua morte está se aproximando, porque o Sol é um fenômeno vivo e é muito antigo. Ele tem que morrer. Os sóis nascem, vivem e morrem. 4 bilhões de anos para nós é muito tempo. Para o Sol não é nada. É como se no instante seguinte ele fosse morrer. E quando o Sol morrer, toda a família solar vai desaparecer, porque o Sol é a fonte. Todos os dias o Sol está morrendo, ficando mais e mais e mais velho. Ele não pode ser o mesmo. A cada dia ele perde energia. Uma grande quantidade de energia está sendo irradiada pelos raios solares. O Sol é menor a cada dia, está se exaurindo. Não é o mesmo, não pode ser o mesmo. E, quando o Sol se levanta, ele se ergue sobre um mundo diferente. Quem o admira também não é o mesmo. Ontem você podia estar cheio de amor. Nesse dia, seus olhos estavam diferentes, e o sol, é claro, parecia diferente. Você estava tão cheio de amor que havia uma certa poesia em torno de você, e você olhou através dessa poesia. O sol pode ter parecido um deus, como parecia aos videntes dos Vedas. Eles chamavam o sol de Deus. Deviam estar preenchidos com tanta poesia. Eram poetas apaixonados pela existência,
não eram cientistas. Eles não estavam em busca de saber o que era a matéria, estavam buscando um estado de espírito. Eles reverenciavam o sol. Deviam ser pessoas muito felizes e abençoadas, porque você só consegue reverenciar quando sente uma bênção. Você só consegue reverenciar quando sente que toda a sua vida é uma bênção. Ontem você pode ter sido um poeta e hoje pode não ser nem de longe um poeta, porque a todo momento o rio está fluindo dentro de você. Você também está mudando. Ontem as coisas estavam se encaixando, hoje tudo é confusão. Você está com raiva, está deprimido, está triste. Como o sol pode ser o mesmo se quem olha para ele já mudou? Tudo muda. Então a pessoa de entendimento nunca planeja o futuro com exatidão. Não pode. Mas ela está mais preparada do que você para enfrentar o futuro. Esse é o paradoxo. Você planeja, mas não está tão preparado. Na verdade, o planejamento significa que você se sente muito inadequado. É por isso que planeja. Caso contrário, por que planejar? Um convidado está chegando e você planeja o que vai dizer a ele. Que absurdo! Quando o convidado chegar, você não pode ser espontâneo, mas você tem medo, não acredita em si mesmo. Você não tem nenhuma confiança. Você planeja, você ensaia. Sua vida é uma encenação, não é uma coisa real, porque só é preciso um ensaio quando se trata de uma encenação. E lembre-se, quando você ensaia, aconteça o que acontecer, será uma encenação, não a coisa real. O convidado não chegou e você já está planejando o que vai dizer, como vai cumprimentá-lo, o que vai responder. Você já está dizendo coisas. O convidado na sua mente já chegou e você está falando com ele. Na verdade, no momento em que o convidado chegar, você já estará farto dele. Na verdade, no momento em que ele chegar, já estará na sua companhia há tanto tempo que você já estará entediado e tudo o que disser não será verdadeiro nem autêntico. Não virá de você, virá da memória. Não vai surgir da sua existência, virá do ensaio que você fez. Será falso e o encontro não será possível, porque como uma pessoa falsa pode se encontrar com outra? E pode acontecer o mesmo com o seu convidado. Ele também estava planejando, ele também já estará farto de você. Ele falou muito e agora gostaria de ficar em silêncio. Mas tudo o que ele diz será resultado do ensaio que fez. Assim, onde quer que duas pessoas se encontrem, na verdade será um encontro entre 4 pessoas, pelo menos. É possível que sejam mais. 2 pessoas reais estão no fundo e 2 falsas estão se encontrando. Tudo é falso, porque se trata de um planejamento. Mesmo quando você ama uma pessoa, você planeja e ensaia todos os movimentos que vai fazer, como vai beijar, os gestos, e tudo fica falso. Por que você não confia em si mesmo? Quando chegar o momento, por que não confiar em sua espontaneidade? Por que você não pode ser verdadeiro? A mente não pode confiar no momento. Ela sempre tem medo. É por isso que planeja. Planejamento significa medo. É o medo que faz planos, e planejando você perde tudo. Tudo o que é belo e verdadeiro, tudo o que é divino, você perde. Ninguém jamais chegou a Deus com um plano. Ninguém pode nunca chegar. Enquanto Tokai visitava um determinado templo, um incêndio começou sob o chão da cozinha. A primeira coisa, o fogo provoca medo, porque é a morte. Portanto, se nem mesmo o fogo provoca medo, nada mais pode provocar. Mas nem mesmo o fogo pode provocar medo quando você encontrou a morte, quando sabe que a morte não existe. Caso contrário, no momento em que ouve a palavra fogo, você entra em pânico.
Não é preciso que seja um fogo de verdade, basta que alguém aqui diga fogo e você entrará em pânico. Alguém pode saltar pela janela do edifício e pode se matar, e nem havia fogo. A simples palavra fogo pode causar pânico. Você vive com as palavras. Alguém diz limão e você já sente o sumo do limão na boca. Alguém diz fogo e você já não está mais aqui. Você já fugiu. Você vive com palavras, não com realidades. Você vive com símbolos e não com a realidade. E todos os símbolos são artifícios. Eles não são reais. Eu ouvi dizer, na verdade. Uma mulher idosa estava ensinando outra mais nova a cozinhar um certo prato. Ela estava explicando e então disse: 6 glugs de melaço. A mais jovem perguntou: 6 o quê? A mais velha disse: 6 glugs. A jovem ficou intrigada e disse novamente: Nunca ouvi falar disso. O que é esse glug? A mais velha disse: Meu Deus, você não sabe uma coisa tão simples. Então vai ser difícil te ensinar a cozinhar. A mais nova disse: Você pode, por favor, me explicar o que é esse glug? A mais velha disse: Você entorna o jarro. Quando ouvir um glug, é um deles. Mais 5 e são 6 glugs. Mas toda a linguagem é assim. Nenhuma palavra significa de fato alguma coisa. O significado é dado por nós por um acordo mútuo. É por isso que existem 3.000 línguas no mundo, mas não existem 3.000 realidades. Toda linguagem é exatamente como o glug. Você pode criar sua própria linguagem particular. Não há problema. Os amantes sempre criam a sua linguagem particular. Eles começam a usar palavras e ninguém mais entende o que estão dizendo, mas eles entendem. As palavras são simbólicas. O significado é dado. O significado não está realmente lá. Quando alguém diz fogo, não há fogo na palavra. Não pode haver. Quando alguém diz Deus, na palavra Deus não há nenhuma divindade. Não pode haver. A palavra Deus não é nenhuma divindade. Quando alguém diz amor, a palavra amor não é o amor. Quando alguém diz eu te amo, não se deixe enganar pelas palavras. Mas você vai ser enganado, porque ninguém olha para a realidade. As pessoas só olham para as palavras. Quando alguém diz eu te amo, você pensa, sim, essa pessoa me ama. Ou sim, ela me ama. Você está caindo numa armadilha e ficará encrencado. Basta olhar a realidade desse homem ou dessa mulher. Não dê ouvidos às palavras. Escute a realidade. Entre em sintonia com a realidade dessa pessoa e o entendimento surgirá, revelando se o que ela está dizendo são apenas palavras ou se as palavras têm algum conteúdo também. E confie no conteúdo. Nunca confie nas palavras. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde você vai ficar frustrado. Tantos amantes estão frustrados neste mundo. 90%. A palavra é a causa. Eles acreditaram na palavra e não olharam a realidade. Não se deixe ofuscar pelas palavras. Mantenha os olhos límpidos das palavras. Não permita que elas se instalem nos seus olhos e nos seus ouvidos. Caso contrário, você vai viver num mundo falso. As palavras são falsas em si mesmas. Elas só passam a ter algum significado se existir alguma verdade no coração de onde elas vêm. Enquanto Tokai visitava um determinado templo, um incêndio começou sob o chão da cozinha. O fogo é o medo. O fogo é a morte. Mas não a palavra fogo. Um monge correu para o quarto de Tokai gritando: um incêndio, mestre, um incêndio. Ele estava agitado. A morte estava próxima. Oh! Exclamou Tokai, sentando-se. Onde?
Você não consegue agitar um mestre, mesmo se a morte estiver presente, porque a emoção pertence à mente. E você não pode surpreender um mestre, mesmo se a morte estiver presente, porque a surpresa também pertence à mente. Por que você não pode surpreender um mestre? Porque ele nunca espera nada. Como você pode surpreender um homem que nunca espera coisa alguma? Porque você espera uma coisa e então outra coisa acontece, é por isso que você é surpreendido. Se você estiver andando na rua e vir um homem se aproximando e de repente ele se torna um cavalo, você ficará surpreso, assombrado. O que aconteceu? Mas nem mesmo isso não vai surpreender um homem como Tokai, porque ele sabe que a vida é um fluxo e tudo é possível. Um ser humano pode virar um cavalo pode virar um ser humano. Isso já aconteceu muitas vezes. Muitos cavalos viraram seres humanos e muitos seres humanos viraram cavalos. A vida não para. Um mestre vive sem nenhuma expectativa. Você não pode surpreendê-lo. Para ele tudo é possível e ele não está fechado para nenhuma possibilidade. Vive no momento totalmente aberto. Aconteça o que acontecer, ele aceita. Ele não tem um plano contra a realidade, nenhuma proteção. Ele aceita. Se espera alguma coisa, você não consegue aceitar. Se você aceita tudo, você não pode esperar. Se você aceita e não espera, você não pode ser surpreendido e não pode ficar agitado. A agitação é uma febre, é uma doença. Quando você fica agitado, todo o seu ser fica febril, você fica quente. Você pode gostar disso às vezes, porque há dois tipos de febre, uma que vem do prazer e outra que vem da dor. A que você gosta, você chama de prazer, mas também é uma febre, uma agitação. E aquela que você não gosta, você chama de dor, doença, mas ambas são agitações. E tente observar, elas vão se transformando uma na outra. Você ama uma mulher. Você fica agitado e sente um certo prazer, ou você interpreta isso como prazer. Mas fique um tempo com essa mulher, e mais cedo ou mais tarde, a emoção se vai. Pelo contrário, um tédio se insinua, você se sente enfastiado. Você gostaria de fugir, gostaria de ficar sozinho. E se a mulher ainda continua lá, agora entra o negativo. Você não está apenas entediado, você está com uma febre negativa agora. Você se sente mal, você sente náuseas. Olhe, sua vida é como um arco-íris. Ela carrega todas as cores e você vai passando de cor em cor. Ela carrega todos os extremos, todos os opostos. Do prazer você passa para a dor, da dor você passa para o prazer. Se a dor continua por muito tempo, você pode até começar a sentir um certo prazer com isso. E se o prazer dura muito tempo, você certamente começa a sentir dor. Ambos são estados de agitação. Ambos são febres. Uma pessoa de entendimento está sem febre. Você não pode agitá-la, não pode surpreendê-la. Mesmo se a morte estiver próxima, ela vai perguntar com frieza: onde? E essa pergunta, onde, é muito bonita, porque uma pessoa iluminada está sempre preocupada com o aqui. Não está preocupada com o lá. Não está preocupada com o depois. Está preocupada apenas com o agora. Agora, aqui, é a sua realidade. Depois, lá, é a sua realidade. Um incêndio, mestre, um incêndio. Ó, exclamou Tokai, sentando-se. Onde? Ele quer saber. Lá ou aqui? Onde? Exclamou o monge. Porque o monge não podia acreditar que, num incêndio, alguém poderia fazer uma pergunta tão idiota. Devia simplesmente saltar pela janela e sair daquela casa. Não é o momento para argumentos sutis.
Onde? Exclamou o monge. Ora, sob o chão da cozinha. Levante-se, mestre, agora mesmo. Na cozinha, hein? Disse o mestre sonolento. Bem, então, quando chegar no corredor, volte e me avise. Quando chegar aqui, então venha e me avise. Se o fogo estiver lá, não é da minha conta. A história é muito reveladora. Qualquer coisa que aconteça lá não é uma preocupação. Só quando está aqui é que se torna real. Um mestre não pode planejar o futuro. É claro que ele está preparado. O que for que aconteça, ele vai responder. Mas não pode fazer um ensaio e não pode planejar. Ele não pode agir antes de a realidade chegar. Ele vai dizer: deixe a realidade vir primeiro, deixe o momento bater à minha porta, então veremos. Livre de ensaios, planos, ele é sempre espontâneo. E qualquer coisa que ele faça com sua espontaneidade está sempre certa. Lembre-se sempre deste critério. Tudo o que for fruto da sua espontaneidade é certo. Não existe nenhum outro critério de certo e errado. Qualquer coisa que vier do momento, sua resposta viva para isso é boa. Nada mais é bom. Não existe outro critério para o bem e o mal. Mas você tem medo. Por causa do seu medo, você cria a moralidade. Por causa do seu medo, você cria distinções entre certo e errado. Você não vê que às vezes uma situação é diferente e o certo se torna errado e o errado se torna certo? Mas você continua morto. Você não olha para a situação. Você só continua a seguir o seu critério de certo e errado e as suas concepções em torno disso. É por isso que você se torna um desajustado. Até as árvores são mais sábias do que você. Elas não são desajustadas. Até os animais são melhores do que você. Eles não são desajustados. Até mesmo as nuvens são mais dignas do que você. Elas não são desajustadas. A totalidade da existência se ajusta. Só o ser humano é um desajustado. Onde foi que ele deu errado? Ele deu errado por causa das suas distinções mentais. Isto é certo e aquilo é errado. E na vida essas coisas fixas não podem ser úteis. Alguma coisa está errada neste momento. No momento seguinte, passa a ser certa. Algo está certo neste exato momento. No momento seguinte, não está mais certo. O que você vai fazer? Você viverá num estado de medo e preocupação, uma tensão interna. O ensinamento básico de todos aqueles que sabem é: fique alerta e seja espontâneo, e tudo o que acontecer a partir do estado alerta e espontâneo é certo, e tudo o que acontecer a partir do seu sono, da sua inconsciência, está errado. Tudo o que você fizer inconscientemente está errado. Tudo o que fizer com consciência é certo. Certo e errado não é uma distinção entre objetos. Certo e errado é uma distinção entre consciências. A vida não tem respostas claras. Só uma coisa é certa. Seja espontâneo e alerta e consciente, e não siga nenhuma regra. Basta ser espontâneo e tudo o que acontece, deixe acontecer. Deixe que o momento decida. Isso é o que todos que despertaram disseram. Se você escutar os moralistas comuns, eles vão dizer que a vida é perigosa, por isso você tem que tomar uma decisão. Caso contrário, pode fazer algo errado. E eu digo a você que tudo o que você fizer com base numa decisão estará errado, porque toda a existência não está seguindo as suas decisões. Toda a existência se move do seu próprio jeito. Você é uma parte dela. Como você pode decidir pelo todo? Você tem que simplesmente estar lá e sentir a situação e fazer tudo o que puder fazer com humildade, com toda a possibilidade de estar errado. Não seja tão egoísta a ponto de pensar: tudo o que eu fizer estará certo. Então, quem vai fazer o errado? Não seja egoísta a ponto de pensar:
Eu sou moral e o outro é imoral. O outro também é você. Você também é o outro. Nós somos um. O assassino e a vítima não são duas pessoas diferentes. Mas não decida. Basta estar presente, sinta toda a situação, esteja em harmonia com toda a situação e deixe a sua consciência interior fazer o que lhe ocorrer. Você não deve ser um agente, você deve ser apenas uma testemunha. O agente tem que decidir de antemão. A testemunha não precisa decidir. A vida é tão emaranhada, tão entrelaçada, e cada coisa que acontece leva a outras coisas. E faça o que fizer, você vai desaparecer, mas faça o que fizer, as consequências continuarão repercutindo para sempre. Elas não podem acabar. Nem mesmo um pequeno gesto. Você sorri para uma pessoa e isso muda toda a qualidade da existência, porque aquele sorriso vai decidir muitas coisas. Coisas muito pequenas se movem junto com elas e elas vão continuar a se mover. É como jogar uma pedrinha num lago, uma pedrinha tão pequena e as ondulações vão continuar até o fim. No momento em que chegarem à margem, muito antes disso, a pedra já se instalou lá no fundo, está perdida. Essa pedrinha vai mudar toda a qualidade da existência, porque tudo é como uma única rede, exatamente como uma teia de aranha. Você a toca em algum ponto, agita-a um pouco e toda a teia ondula. Em todos os lugares sente-se a agitação. Você sorri para uma pessoa e o mundo inteiro é uma teia de aranha e toda a existência se altera por causa daquele sorriso. Mas como decidir? Você não precisa nem se dar ao trabalho de decidir, porque é uma coisa tão grandiosa que você nunca será capaz de tomar uma decisão. Então, não pense no resultado, só responda à situação. Seja espontâneo, fique alerta, seja uma testemunha e não um agente. Um monge correu para o quarto de Tokai gritando: "Um incêndio, mestre, um incêndio." "Ó", disse Tokai, sentando-se. "Onde?" "Onde?", exclamou o monge. "Ora, sob o chão da cozinha." "Levante-se, mestre, agora mesmo." "Na cozinha, hein?", disse o mestre sonolento. "Bem, então, quando chegar no corredor, volte e me avise." "Quando isso estiver no presente, então me avise. Ainda está no futuro. Não me incomode com isso." Tokai estava roncando novamente num instante. Esta é a qualidade de uma pessoa iluminada, tão relaxada que, embora haja um incêndio na cozinha, a casa esteja pegando fogo, todo mundo está agitado e correndo de um lado para o outro, ninguém sabe o que vai acontecer, tudo está uma bagunça, ela pode relaxar e dormir outra vez. O mestre estava roncando no instante seguinte. Essa ausência de tensão deve vir, tem que vir, de uma profunda confiança de que tudo o que acontece é bom. Ele não está preocupado. Mesmo que morra, não está preocupado. Mesmo que o fogo venha e o queime, ele não está preocupado, porque ele não existe mais. O ego não existe mais, do contrário, haverá medo, haverá preocupação, haverá um futuro, haverá planejamento, haverá um desejo de fuga, de salvar a si mesmo. Ele não está preocupado, ele simplesmente cai no sono, relaxado. Não há como relaxar se você tem a mente e o ego. O ego é o centro da mente. Você vai ficar tenso, vai permanecer tenso. Como relaxar? Existe alguma maneira de relaxar? Não há como, a não ser que haja entendimento. Se você entende a natureza do mundo, a natureza da própria existência, então quem é você para se preocupar? E por que você vive preocupado? Ninguém perguntou se você queria nascer. Ninguém vai perguntar quando chegar a hora de você morrer. Então,
Por que se preocupar? O nascimento aconteceu a você. A morte vai acontecer a você. Quem é você para interferir? As coisas estão acontecendo. Você sente fome, você sente amor, você sente raiva. Tudo acontece a você. Você não é um agente. A natureza cuida. Você come e a natureza digere. Você não precisa se preocupar com isso, se o estômago está funcionando, se a comida vai se transformar em sangue. Se você ficar muito tenso com isso, terá úlceras, e úlceras enormes, não úlceras comuns. Não precisa se preocupar. O todo está em movimento. O vasto, o infinito está se movendo. Você é apenas uma onda nele. Relaxe e deixe que as coisas aconteçam. Se você sabe como deixar acontecer, sabe tudo o que vale a pena saber. Se não sabe como deixar acontecer, tudo o que você sabe não vale nada. É lixo. A segurança é a maior das ilusões. Por que você escolhe a escravidão se pode escolher a liberdade? Por que você escolhe a gaiola quando as portas estão abertas e todo o céu lhe pertence? A resposta não é difícil de encontrar. A gaiola tem segurança. Ela protege você da chuva, do sol, do vento forte, dos seus inimigos. Ela protege você da vastidão em que pode se perder. Ela lhe dá abrigo. Ela é seu lar aconchegante e você não tem a responsabilidade de se preocupar com sua comida, de se preocupar com a estação das chuvas, de se preocupar se amanhã vai conseguir encontrar alimento ou não. A liberdade traz enormes responsabilidades. A escravidão é uma barganha. Você oferece a sua liberdade e outra pessoa passa a ser responsável pela sua vida, pela sua proteção, pela sua comida, pelo seu abrigo, por tudo o que você precisa. Tudo o que você perde é a sua liberdade. Tudo o que você perde são as suas asas. Tudo o que você perde é o céu estrelado. Mas essa era a sua alma. A pessoa só pode estar segura numa ilusão, porque a segurança é a maior ilusão que existe. A vida é insegura. O amor é inseguro. Existir é viver na insegurança. Existir é estar em constante perigo. Só os mortos estão seguros porque não podem mais morrer. Nada pode acontecer a eles agora. Quanto mais vivo você está, mais inseguro você vive. Por isso, muitas pessoas decidiram não continuar vivas, porque um certo entorpecimento dá segurança, proteção, uma armadura. Muitas pessoas decidiram não olhar para a realidade, porque a realidade é insegura. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada quanto a isso. As coisas são o que são. A realidade é insegura. Nunca se sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Eu posso estar aqui, eu posso não estar mais aqui. Você pode estar aqui, você pode não estar mais aqui. A próxima respiração pode acontecer ou pode não acontecer. A pessoa que ama você pode simplesmente esquecer tudo sobre você amanhã. É assim que é a vida. Então nós criamos ilusões. Nós nos escondemos atrás das ilusões para não precisar ver a insegurança da vida. O casamento é uma ilusão. O amor é uma realidade. O amor é inseguro. Ninguém sabe se ele ainda vai existir amanhã ou não. É como uma brisa. Quando ele vem, ele vem. Quando ele se vai, ele se vai. Você não pode manipulá-lo, não pode controlá-lo, não pode prevê-lo. Mas a mente tem muito medo. E se amanhã sua mulher deixar você? O que você vai fazer? Como vai conseguir viver sem ela? Você ficou tão dependente dela, não pode se imaginar sem ela. Então você começa a tomar algumas providências. Fecha as portas, fecha as janelas, tranca tudo para que ela não possa escapar.
O casamento consiste nisto: criar bloqueios legais para que você não possa escapar com facilidade. Você pode ir à polícia, pode ir aos tribunais, pode assediar a mulher para voltar. Mas quando você fecha todas as portas e todas as janelas, a mulher não é mais a mesma de quando ela estava sob o céu, sob as estrelas. Ela não é mais a mesma. O pássaro em pleno voo é um fenômeno totalmente diferente do pássaro na gaiola. O pássaro na gaiola não é mais o mesmo pássaro, porque já não tem o mesmo céu, a mesma liberdade. Ele está preso, sua alma está morta. Ele só parece vivo, as suas asas estão cortadas. Ele só parece que está vivo. Agora só vai vegetar. Sem liberdade não há vida. Mas uma coisa a gaiola tem de bom: tem segurança. Agora o pássaro não precisa se preocupar com a comida. Amanhã de manhã ele vai ser alimentado como de costume. Ele não precisa se preocupar com os inimigos, os predadores. Ninguém pode atacá-lo. O pássaro pode pensar que não está engaiolado, só protegido. Pode pensar que essas barras de ferro não são inimigas, mas amigas. Pode começar a apreciá-las. Mesmo se um dia você quiser que ele seja livre, ele pode não gostar da ideia, pode resistir. Ele pode não ir embora, mesmo que você abra a porta da gaiola. Ele vai dizer: eu não vou. Como posso deixar a minha segurança? Ele esqueceu toda a alegria da liberdade. Agora só se lembra do conforto e da conveniência da segurança. Isso é feio. Duas pessoas juntas por amor é uma coisa, e duas pessoas juntas por causa da lei é algo totalmente diferente. Suas almas não estão mais juntas, apenas os seus corpos estão amarrados um ao outro. Porque elas não podem escapar, porque a fuga parece ter um alto preço, e os filhos estão lá e todos os confortos da vida familiar e doméstica, decidem continuar escravos. Decidem não viver, mas apenas existir. E então, é claro, as pessoas têm muitos tipos de ilusões do passado, do futuro. Você não está sozinho nisso. Todo ser humano está no mesmo barco. Por que não conseguimos viver no presente? É perigoso viver no presente porque viver no presente significa ser autêntico. Vivemos no passado, vivemos no futuro. Passado e futuro são muito fáceis, confortáveis, sem perigos. Você pode manipular seu passado, você pode controlá-lo, pode mandar no seu passado. O seu passado é muito obediente. Ele não é existencial, só existe em sua memória. Você pode reformulá-lo sempre que quiser. Por isso, uma das maiores constatações psicológicas é que até agora nenhuma autobiografia jamais foi escrita de fato. Milhões foram escritas, mas todas elas são falsas. Escrever uma autobiografia parece quase impossível, porque você sempre vai organizar suas memórias. Quando olha para trás, não é o passado de verdade que você vê. Ele não está mais lá, apenas a memória dele. E na memória você também escolhe. Primeiro você escolhe enquanto está experimentando algo. 1001 coisas estão acontecendo todos os dias, mas você escolhe apenas algumas. Os cientistas dizem que apenas 2%, 98% não é escolha, apenas 2% é. Tudo o que é bom para você, que eleva o seu ego, que é gratificante, você escolhe. Tudo que parece sofrimento, dor, tudo que dói, você não escolhe. Sua memória é uma escolha a princípio, e então toda vez que você se lembra dela, suas experiências estão se expandindo, e suas experiências continuam a ser refletidas nas suas memórias. Você continua dando novas cores a elas, continua pintando-as de novo e de novo. São tantas camadas que no momento em que você escreve sua autobiografia, e as pessoas escrevem autobiografia somente quando sabem que estão mortas, quando sabem que nada mais vai acontecer,
então escrevem autobiografias. Se a pessoa está viva, como ela pode escrever sua autobiografia? Se ela acha que tudo está concluído, eu já vivi, já cheguei ao ponto final, agora nada mais vai acontecer. Então ela escreve. Agora ela olha para trás, pinta todas as memórias como quer que sejam. Todas as autobiografias são uma ficção. Minha sugestão para os bibliotecários é que todas as autobiografias sejam consideradas e classificadas como ficção. Elas são ficção e nada mais. Você exagera as coisas de que gostava e inconscientemente acrescenta muitas coisas que nunca aconteceram. E eu não estou dizendo que você esteja enganando com conhecimento de causa, não. Você pode acreditar. Basta começar a contar uma mentira e depois de 10 anos você vai ficar em dúvida se isso é mentira ou verdade. Um jornalista morreu e bateu nas portas do céu. São Pedro abriu a porta e perguntou: Desculpe, mas você é jornalista? Porque é muito difícil não identificar um jornalista. O próprio rosto, os olhos entregam. E o homem disse: Sim, mas como você descobriu? Ele disse: É muito difícil não reconhecer um jornalista. Mas eu sinto muito, não temos mais lugar para jornalistas no céu. Nossa cota está completa. Temos apenas uma dúzia de jornalistas. Mesmo esses são inúteis porque nada acontece no céu. Nada vale a pena reportar. Não há nenhuma notícia. Você sabe a definição que George Bernard Shaw dava à notícia? Quando um homem morde um cão é notícia. Quando um cão morde um homem, não é. Isso não é notícia. Isso não é nada. No céu as notícias não acontecem. Nenhum jornal é publicado. Mesmo esses 12 jornalistas são simplesmente inúteis. Então, para que precisamos de você? Vá para o inferno. E lá são muitas as notícias e novidades. Tudo o que acontece lá é notícia. E há muitos, muitos jornais e de grande circulação. Vá para lá e você terá muito trabalho. Mas o jornalista disse: Não, eu não posso. Você não pode dar um jeito? Se me der 24 horas, posso convencer algum outro jornalista a ir para o inferno e você pode me admitir no lugar dele. Pedro disse: Tudo bem, você tem 24 horas, pode entrar. O jornalista entrou com toda a sua perspicácia e habilidade jornalística e deu início a um boato. Sempre que encontrava alguém, ele dizia: Já ficou sabendo? Um grande jornal vai ser lançado no inferno e todos os cargos estão vagos. O de editor-chefe e o de assistente do editor-chefe e outros assistentes, e isto e aquilo, a todos que encontrava ele dizia isso. Depois de 24 horas, quando ele voltou, São Pedro não abriu a porta. Ele disse: Você não pode sair, tem que ficar. Ele disse: Mas por quê? São Pedro disse: Todos os 12 foram embora. Agora, só porque é de praxe, temos que ter um jornalista. Você tem que ficar. O jornalista disse: Eu não posso mais ficar. Me deixe ir. Deve haver um fundo de verdade na notícia. Como 12 pessoas podem acreditar nela se não houver? Não pode ser apenas um boato. Deve haver alguma verdade nisso, talvez um fragmento, mas deve haver alguma verdade nisso. Eu não posso mais ficar. Abra a porta, me deixe sair. Se você começar uma mentira, mais cedo ou mais tarde vai acreditar nela. Na verdade, antes que os outros acreditem, você mesmo vai acreditar, e depois de 10 anos será difícil dizer se era mesmo uma mentira. Depois de 10 anos, será difícil dizer se você sonhou a coisa toda ou se ela realmente aconteceu. Seus sonhos e sua vida vão se misturar. É muito difícil escrever uma autobiografia. Isso ainda não foi feito e eu não acho que um dia possa ser. Aqueles que podem escrever não escrevem. Um Buda pode escrever, mas ele diz que não tem nenhuma autobiografia para escrever. Ele diz: Eu nunca nasci.
Ele diz: eu nunca disse uma única palavra. Ele diz: eu nunca me tornei iluminado, porque nunca deixei de ser iluminado. Ele diz: eu nunca morri, porque nada morre. Então, o que é a autobiografia? O eu não existe, então, o que é a autobiografia? Não existe ego, não existe centro, então o que dizer da circunferência? Nenhuma circunferência é possível. Um Buda poderia escrever uma autobiografia, mas ele não vai fazer isso, e quem escreve é obrigado a escrever uma ficção. Você continua a viver no passado, é muito confortável. Você é o mestre. Quando se trata do seu passado, você é o mestre. Você pode fazer qualquer coisa que quiser com o passado. E quanto ao futuro também, você é o mestre. Você pode se tornar o presidente dos Estados Unidos, da Índia, no futuro. Você pode fazer qualquer coisa que quiser, e todo mundo faz alguma coisa. Apenas sentado em silêncio, você começa a imaginar que, no acostamento de uma estrada, você encontrou um saco cheio de dinheiro. E não só isso, você começa a planejar como usar esse dinheiro. Você começa a comprar coisas. Você é o mestre. O passado e o futuro lhe passam a impressão de que você é um rei. O presente leva todas as ilusões embora. O presente apenas revela a sua verdade nua e crua. E o presente revela a insegurança que é a vida, porque vida implica morte. E tudo que implica isso não pode ser para sempre. Tudo que existe, mais cedo ou mais tarde, vai deixar de ser existencial. A flor que abriu na parte da manhã é bonita. À noite ela terá partido, as pétalas murcharão e amanhã você não vai encontrar nem traço dela. É assim que é a vida real, mudando em movimento constante, dinâmica, nem um pouco estática nem permanente, sempre em fluxo. É por isso que não só você, mas todo mundo começa a viver no passado e no futuro, para evitar o presente e seus perigos. Friedrich Nietzsche tem razão. Ele diz: viva perigosamente. Na verdade, não há outra maneira de se viver. Só se pode viver perigosamente. A outra maneira é evitar a vida, é não viver. E é disso que se trata os sannyas. É aceitar a insegurança da vida, é aceitar a morte. É aceitar que tudo pode desaparecer a qualquer momento. Seu amor, suas amizades, você, tudo vive apenas neste instante. No instante seguinte, as pétalas vão murchar, nada mais existirá. Saber disso e ainda assim se regozijar, saber disso e ainda assim dançar, saber disso e ainda assim ter uma música nos lábios, saber disso e ainda assim ter alegria nos olhos, isso é que é sannyas. Na verdade, essa insegurança é bela. Essa insegurança tem uma bênção, porque se tudo fosse seguro, não haveria vida nenhuma. Se tudo fosse seguro, não haveria pedras e rochas, nem flores, nem pássaros, nem pessoas. Se tudo fosse seguro, poderia haver notas, matemática, ciências, mas sem poesia, sem música, sem dança. O mundo seria um mundo morto, falso, de plástico. O mundo real tem que estar em perigo constante. Esse perigo aumenta a sua beleza, esse perigo lhe dá profundidade, esse perigo torna o mundo desafiador. Saia da sua segurança e das suas ilusões. Aprenda a arte do não fazer. Confiança significa estar aberto, disponível e receptivo como um útero. Quando você está aberto para o vento e a chuva e o sol da existência, quando não há resistência nenhuma, quando você está num estado de entrega, isso é confiança, o estado de deixar acontecer. Quando você está fluindo com a existência, apenas flutuando com o rio em direção ao oceano,
sem nenhuma ideia própria sobre onde gostaria de ir, sem ideia de quem você é, tão completamente relaxado com o rio da vida que vocês já não estão separados. Você é apenas uma ondulação no rio, uma onda. Isso é confiança. Há coisas que só podem acontecer, não se pode fazê-las. O fazer é só para coisas muito comuns, coisas mundanas. Você pode fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, você pode fazer alguma coisa para ser poderoso, você pode fazer algo para ter prestígio, mas você não pode fazer nada quando se trata de amor, de gratidão, de silêncio. É muito importante entender que o fazer significa o mundo e o não fazer significa aquilo que está além deste mundo, onde as coisas acontecem, onde apenas a maré leva você à costa. Se você nadar, vai se perder. Se você fizer algo, irá na verdade desfazer, porque todo o fazer é mundano. Muito poucas pessoas conhecem o segredo de não fazer e permitir que as coisas aconteçam. Se quiser coisas grandiosas, coisas que estão além do pequeno alcance das mãos humanas, da mente humana, das habilidades humanas, então você terá que aprender a arte do não fazer. Eu chamo essa arte de meditação. É um problema, porque no momento em que você dá um nome a ela, imediatamente as pessoas começam a perguntar como fazê-la. E você não pode dizer que elas estejam erradas, porque a palavra meditação dá a ideia do fazer. Elas fizeram o seu doutorado, elas fizeram 1001 coisas. Quando ouvem a palavra meditação, elas perguntam: então diga-nos como fazer. E a meditação significa, basicamente, o início do não fazer, do relaxar, do seguir com a maré, ser apenas uma folha morta ao vento ou uma nuvem movendo-se com o vento. Nunca pergunte a uma nuvem: para onde você está indo? Ela mesma não sabe, ela não tem endereço, não tem destino. Se os ventos mudarem, ela estava indo para o sul, então começa a se mover para o norte. A nuvem não diz aos ventos: isso não tem nenhuma lógica. Estávamos indo para o sul, agora estamos nos movendo para o norte. Que sentido isso faz? Não. Ela simplesmente começa a se mover para o norte com a mesma naturalidade de quando estava indo para o sul. Para ela, sul, norte, leste e oeste não fazem nenhuma diferença. Só se movendo com o vento, sem desejo, sem nenhum objetivo, sem nenhum lugar para chegar, ela está apenas apreciando a viagem. A meditação faz de você uma nuvem de consciência. Não há nenhum objetivo. Nunca pergunte a um meditador: por que você está meditando? Porque essa questão é irrelevante. A meditação é, em si, o objetivo e o caminho ao mesmo tempo. Lao Tse é uma das figuras mais importantes da história do não fazer. Se fôssemos registrar a história da maneira certa, então deveria haver 2 tipos de história: a história dos realizadores, dos agentes, Gengis Khan, Tamerlane, Nadir Shah, Alexandre, Napoleão Bonaparte, Ivan o Terrível, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini. Essas são as pessoas que pertencem ao mundo do fazer. E tem de haver uma outra história, uma história mais elevada, uma história real, da consciência humana, da evolução humana. Essa é a história de Lao Tse, Xuan Tzu, Lie Tzu, Gautama Buda, Mahavira, Bodhidharma, um tipo totalmente diferente. Lao Tse atingiu a iluminação sentado sob uma árvore. Uma folha tinha acabado de cair. Foi no outono e não havia pressa. A folha estava descendo em zigue-zague com o vento, lentamente. Ele observou a folha. A folha desceu até o chão, pousou no chão, e enquanto ele observava a folha que caía e pousava no chão,
algo se aquietou dentro dele. A partir daquele momento, ele se tornou um não realizador. Os ventos vêm por conta própria. A existência cuida. Ele foi contemporâneo de um grande pensador, moralista, legislador, Confúcio. Confúcio pertence a outra história, a história dos realizadores. Confúcio teve grande influência sobre a China e tem até hoje. Xuan-Tzu e Lieh-Tzu foram discípulos de Lao Tse. Essas três pessoas chegaram ao apogeu, mas ninguém parece impressionado com elas. As pessoas ficam impressionadas quando você faz algo de grandioso. Quem fica impressionado com alguém que alcançou um estado de não fazer? Mas Confúcio ouviu o nome de Lao Tse e se interessou. Que tipo de homem é esse que diz que as coisas reais só podem ser alcançadas por meio do não fazer? Não se pode conseguir nada por meio do não fazer. Você tem que fazer, tem que se tornar um grande realizador. E ao saber que Lao Tse vivia muito perto, nas montanhas, Confúcio foi visitá-lo com seus discípulos. Ele tinha muitos discípulos, reis, príncipes. Ele foi um grande professor. Mas ele deteve todo mundo do lado de fora. Disse: "Deixe-me entrar na caverna sozinho, porque eu já ouvi falar que ele é um homem perigoso e eu não sei como vai se comportar comigo. Vocês ficam aqui fora. Se eu chamar, podem vir. Caso contrário, conto depois o que aconteceu." E foi sábio da parte dele não levar todo aquele grupo de discípulos com ele, porque, quando voltou, estava suando. E eles disseram: "O que aconteceu? Por que está tão frio e os ventos são tão gelados nas montanhas e você está suando?" Ele disse: "Vocês devem ficar felizes que eu esteja vivo. Aquele homem não é um homem, é um dragão. Ele é realmente perigoso. Evitem-no." Não conhecemos a versão de Lao Tse do que aconteceu na caverna, mas sabemos o que Confúcio relatou. Ele disse: "Quando entrei, ele nem sequer olhou para mim. Eu me aproximei dele, mas ele não reparou em mim. Só isso já foi suficiente para me causar um tremor. Naquela caverna escura, aquele homem sentado ali tão silencioso, como se não estivesse ali. Por fim, tive que romper o silêncio e, para quebrar o gelo, eu disse: 'Eu sou Confúcio.' E aquele velho perigoso disse: 'E daí?' Continue sendo Confúcio." E a conversa não deslanchava, porque como falar com esse homem? Eu disse: "Vim aqui para falar com você." Ele disse: "Tudo bem, pode falar. Eu nunca impedi ninguém de falar. Fale, mas não há ninguém aqui para responder." Reuni coragem, contou Confúcio, e perguntei: "Mas e você?" E ele riu e disse: "Eu? Sim, eu costumava existir, mas faz um bom tempo que não existo mais. A casa está vazia, não existe nenhum anfitrião aqui. Mas, se você quiser, pode ser um convidado." Vendo que não havia maneira de se ter uma conversa agradável, cavalheiresca com aquele homem, Confúcio disse: "Eu vim de muito longe, achando que Lao Tse sentiria um pouco de compaixão." Lao Tse respondeu: "Isso mostra que você é um tolo. Não sabe nada sobre mim. Caso contrário, não viria. Agora você quer um pouco da minha compaixão. Um homem ausente, como ele pode ser compassivo?" Confúcio disse: "Pelo menos me dê alguns conselhos. Como relaxar, descansar."